Programa Tribuna Livre. À disposição da população, espaço livre para reivindicações, críticas e opiniões, trazendo notícias em primeira mão, tudo o que acontece em sua cidade, no Brasil e no mundo. Os fatos mais importantes com um jornalismo ético e imparcial. Programa Tribuna Livre. A notícia em tempo real. Programa Tribuna Livre. Tribuna Livre. Tribuna Livre. Informação e imparcialidade. Sucesso! Alô, muito bom dia para você. Está no ar o programa Tribuna Livre. A informação na dose certa aqui na sua Rádio Sucesso FM. Olha, lembrando você que é apresentado por Fred Gurgel, jornalista Fred Gurgel, e Denis Carrapicho, nesta quarta-feira maravilhosa de sol bonito. Bom dia, Fred Gurgel. Tudo bem? Tudo bem, Denis Carrapicho, tudo bem? A você que está nos ouvindo, quero agradecer a Deus aí por nós, né? Todos nós que estamos aí com saúde, trabalhando, a gente aí, um sol maravilhoso hoje. Você aí se prepara aí com muita água, né? Até protetor solar, se puder passar aí no rosto. Pessoal da terceira idade, o pessoal, a criança, né? Mas é isso aí, estamos aí vivendo, né? Aos que podem se levantar, né? Os que podem trabalhar, que é uma bênção de Deus. E aqueles que não podem, que estão aí, infelizmente, confinados numa cama, que Deus coloque a mão aí, que te encha, né? de regeneração da sua saúde. O que a gente deseja é que todos nós tenhamos a bênção de sair de casa para trabalhar, de conversar, de mostrar o que o mundo tem, de agradecer a Deus, né? E é isso aí, vamos começar o programa Tribuna Livre aí, com bastante notícias. Nós não temos a pretensão de ser dono da verdade, né, Denis? Sem dúvida. Aqui a gente fala o que a gente conhece, o que a gente vê, e a nossa função, a nossa missão como jornalista e radialista é dizer para você o que está acontecendo no município de Valparaíso de Goiás, no estado de Goiás e no mundo, né? Verdade. Queria mandar um abraço especial para a Rede Mundial de Computadores, todo mundo sintonizado com a gente através do YouTube, também através do Facebook e do Instagram, todo mundo ligadinho com a gente. Você pode mandar aí sua mensagem através do telefone 99241-2318 e participar com a gente. Pode mandar também aqui através das nossas transmissões. A gente vai te mandar aquele abraço especial. Fred Gurgel, quarta-feira, dia bonito, né? Dia que está ensolarado. Parece que o frio está querendo chegar, né? Sim. E a molecada já está acordando aqui com aquela preguicinha, né? Para ir para o colégio. Mas, assim, a nossa cidade está... Parece que o prefeito Marcos Vinícius, que entrou há pouco tempo aí, praticamente há 2, 3 meses, começou a trabalhar, que até então estava meio paradão, né? Denis, na realidade, existe pelo menos uma narrativa, né? A narrativa é que ele recebeu a prefeitura com muitas dívidas, né? Alguns falam num rombo aí de 100 milhões de reais, outros falam de 150. Outros negam, né? Outros negam, né? Mas aí, Denis, o que nós vamos fazer, né? Eu já impetrei dois requerimentos, né, solicitando informações, um sobre a taxa do lixo, né, a famigerada taxa do lixo, que inclusive já há contestação em alguns municípios, em Goiânia parece que foi até suspenso. Sim. E a gente torce para que seja suspenso aqui também. E eu estive, como eu falei, né, em outros municípios que tem um procedimento diferente, é um procedimento de percentual, que eu acho que é mais justo, né, porque não tem como a pessoa que tem, vamos colocar aí, um apartamentozinho aí de 49 metros quadrados num bairro da periferia pagar o mesmo de uma pessoa que tem uma casa na etapa A, né, que vale 600 mil, inclusive 500 mil. As pessoas têm ganhos diferentes, né, Fred? Uns Então, ganham mais, outros ganham menos. Se R$25 para quem... Por exemplo, eu gostaria de morar no Lago Sul. Pois é. Mas eu não tenho condição de pagar o IPTU de lá. Nem comprar uma casa lá. Sim. E né? Em muitos casos, Denis, essa taxa de R$25, ela é pior do que um IPTU. Ela é mais cara que o IPTU, para a grande maioria dos moradores de Valparaíso. Porque veja só,
R$ 25 vezes 12 dá R$ 300. Certo. Meu IPTU, se eu pagar Com desconto? com desconto, dá 289. Então né? isso é mais caro. Então, é mais caro do que o meu IPTU. É como se fosse criado um novo IPTU para todo mundo. Certo. Entendeu? Eu vou falar com muita Só tranquilidade. que parcelado, né? Parcelado. Em 12 vezes. Sim, mas o IPTU, Denis, se você não pagar durante anos, vai para dívida ativa, aí você vai lá, negocia. Então, esse não tem como. Se você atrasar, corta a sua conta de água. É pela água, né? Aí você não pode reclamar, você não pode atrasar, porque você precisa da água. Certo. Então, é uma taxa... Já é tudo... É uma taxa leonina, né? É uma venda combinada, né, Fred? É esquisito esse tipo de coisa, aí eu peço aí o Por prefeito... que não tem uma taxa que mande o carnê pro cara, que não seja vinculada à água? Aliás, essa Saniago já é um problema pra gente há muitos anos, né? Agora vão ser 2 problemas, né? A Saniago é problema o tempo inteiro, Fred. Né? O problema... A Saneago é considerado um depósito de Marajá, né? Tem salários lá, centenas de pessoas que ganham acima de R$100 mil. É um absurdo, né? É assim como é que chama? Um tapa de luva de pelica. Não, é um murro direto mesmo, né? É um upper, né? Eu acho que é o MMA. Na cara do nocaute. povo. É o nocaute. Você tem uma empresa de distribuição, né, ligada ao governo, porque é a maioria do governo. Aí você tem um depósito de Marajás absurdo. Absurdo, Denis. E não é só lá, não. Se você for em outras, né, instituições aí, que são acomodações de políticos, lamentavelmente o que a gente vê é isso. Aqui no nosso município, que é muito menor, né, assim, mas também proporcionalmente tem as acomodações políticas, certo. né? Você vê pessoas que nem da cidade que ocupam cargos de primeiro escalão, porque foi enviado por alguém, porque foi indicado por alguém, ou seja... Pois é, Fred, mas ó, você falou isso aí, indicado por alguém, cargo de acomodação política, mas quando tem a campanha política, Fred, todos eles negam, né? Sim, meu amigo... Todos eles, são todos iguais, viu, Fred? Denis... Não vou fazer isso, a gente questiona isso a vida inteira, questiona que traz as pessoas de fora, que não tem comparação. Eu me lembro muito bem da época do PT, que foi questionada aquela secretária que arrumava o maior problema pra gente aí. E aí eu fui... Cíntia Borges. Eu reclamei demais, eu reclamei o mandato inteiro, Fred. Não, e teve uma mulher que não tem conhecimento do nosso município, uma mulher que não mora no nosso município, uma mulher que não vive no nosso município, uma mulher ou um homem, não sei. Aí o prefeito tem a capacidade de trazer esse indivíduo para cá, colocar num cargo para ganhar o dinheiro do nosso povo. Não, porque tinha um homem município também que saiu por causa de um escândalo. É ridículo, ele veio para finanças, né? Veio lá o tal de irmão do cabo, não sei das quantas. E arrumou um problema, deixou... Bom, eu vou dizer para você, e pior de tudo, Fred, pior de tudo, com a ficha corrida, aquela capivara desgraçada. O cara tem uma capivara que já tem problema pro resto da vida. Aí você bota um cara desse dentro do nosso município. Pois é, Denis. E aí eu te pergunto, é justo com o nosso povo? O cara que está aqui dentro, conhece os problemas, paga o imposto dele, vive aqui dentro, luta pela cidade dele. Aí vem um cara de fora para mandar naquela determinada secretaria. Você não acha isso um absurdo, não, Fred? Eu acho, Denis, mas infelizmente faz parte do jogo, né? Eu até entendo... Jogo injusto, né? Não, Esse assim, jogo não tem fair play, não tem? Tem não, Denis. Não pode, Fred. É inadmissível. Tem a alegria de Será um que lado os políticos só, não vão chegar e botar a mão na consciência uma hora? Mas, e fala, por que nos procura fechar com as pessoas daqui para depois colocar as pessoas da cidade? É porque o ruim, Denis, é isso. Eles desprezam quem ajudou, né? Quem foi para a rua, quem coisa. Coloca gente que sequer mora aqui na cidade. Certo. Aí depois, na hora que vem a campanha, aí ele vai atrás daquele que ajudou, que tem voto aqui na cidade e tudo. Mas e prometendo de novo a mesma coisa, né? Aí a pessoa, ela está tão carente, ela precisa tanto, infelizmente, que acaba aceitando, né? ela prefere acreditar. Ela acredita mesmo assim, eu não tenho nada o que perder em acreditar, mas tem. Você pode protestar,
você pode procurar um candidato mais sério. E eu vou te dizer com certeza, Denis, pela quantidade de descontentes, Sim. de aliados que foram abandonados, tem antigos aliados de Pablo Mossoró, porque essa eleição, com essa votação exagerada para o Marco Vinícius, Sim. o atual prefeito... Deve ser um Pablo Mossoró. Sim, mas também ela causa, ela possibilita, não, ela impõe uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, eu perguntei isso quando eu entrevistei o prefeito no meu podcast lá. Eu perguntei, o senhor está consciente de que o senhor vai contrariar os interesses de muita gente? Ele disse, estou. O senhor vai ter cabeça para dizer não para muita gente aqui do município que levantava de madrugada, que te acompanhava e tudo. Ele disse, eu tenho consciência disso. Bom, pelo menos ele tem consciência disso, porque quem está se sentindo desprezado hoje, Sim. e eu conheço algumas dezenas Sim. que foram, né, e que são lideranças, que está se sentindo preterido, né, desprezado, desconsiderado, você pode ter certeza. Ou isso vai beneficiar a Leda Borges, que eu não acredito que a Leda Borges está com viés de baixa e o povão sabe que não dá para confiar muito. Mas, se aparecer uma liderança, vou pôr aqui por exemplo, o Afrânio. Né? O Afrânio é um cara que já teve quase 20 mil votos. Foi disputado de igual para igual, né? Com o Pablo Mossoró. Então, se o Afrânio, que hoje está no governo, rompe, ele é vereador de 4º mandato, né? Ele sai da secretaria e volta. Se ele conseguir unir esse grupo, é um grupo que vai dar trabalho. Dos descontentes, você acha? Porque aí Leda viria como apoio e não como cabeça de chapa. Né? Até porque a Leda, ano que vem, eu acredito que é o último ano dela como deputada federal. Eu acredito pelo viés... Primeiro e último, você acha? Eu acredito... Não, já teve 3 anos, né? Assim. Não, primeiro e último, primeiro mandato que eu falo, como deputada federal. Eu acredito que agora ela começou já a destinar as emendas para cá, passou esse tempo todo sem mandar, porque tinha aquela guerrinha de nervos que eu lá com o Pablo Mossoró, é uma brigazinha particular, né? Que o povo pagou a conta, mas né? foi só 4 milhões. Né? Pois é, mas ela começou a mandar e prometeu mais, Fred. Eu vi 80 milhões eu vi a entrevista dela, dizendo que agora vai mandar, e parece que os 4 já chegaram, né? Já, mas ela prometeu 10, né? O mais breve possível. Aí quem calçou os 10 lá para fazer o recapeamento da primeira etapa do Céu Azul foi a Zeli, a deputada estadual Zeli, que essa sim mantém, né? Tem comprometimento, é confiável. Desde o início, né? Desde o começo do mandato, ela tem cumprido o que prometeu. Essa sim gosta do município, gosta das pessoas, não agrada todo mundo, nem Jesus Cristo agradou, nem eu, nem você. Mas está fazendo a parte que tem que fazer. Mas ela, queira ou não queira, na parte de trabalho, de representatividade, ela está dando discutir, um show. Né? Tá e outra coisa, né? Além disso, ela tem uma proximidade muito grande com o governador Caiado, com o vice-governador. E também com a Gracinha, que é a primeira-dama. Então, eu acho que tem facilitado a vida dela, viu, Fred? Como uma deputada atuante pra gente aqui. Entendeu? Verdade. Tem facilitado. Agora, como deputada, a Leda Borges, no primeiro mandato, deixou a desejar, e no segundo, como federal, também deixou a desejar, pelo menos no começo dele. Agora pode ser que ela mudou de postura. Mas a gente já sabe que quando chega na época da reeleição, eles mudam de postura mesmo. É normal. Não. Porque querem sempre a reeleição, né? Denis, e a mudança de postura é porque ela viu que do jeito que estava, ela está indo pro buraco. Né? Ela está indo pro buraco. Ou ela muda as atitudes, ou é uma... Eu não falo nem que ela está descendo, ela está despencando. Sim. Ela não tem mais o que oferecer. Né? Então, aqui em Valparaíso, a surra que ela levou do pupilo dela, que é o Pablo Mossoró, que é ela que levou por 2 vezes, proporcionou, né, ao prefeito Pábio de ser prefeito.
Só que ela falou, eu dou e eu tiro, mas aí só Deus. Não né? deu conta ela de tirar, não é Deus, né? não. Ela não é Deus, não, Denis. Não Porque deu Deus, conta de tirar. ele dá a vida e Eu lembro tira. daquela época que ela falou que ia tirar o... como é que é o nome? Elege até um poste. Não, mas ela falou, chamou ele de outro nome, rapaz. Não tô lembrado. Piau? Aqui. É, o Piauzinho. É uma tubaroa contra o Piauzinho. E o Piauzinho comeu a tubaroa, porque engoliu, não foi? Engoliu de volta, não foi? Massacrou a tubaroa. E aí, você vê mais uma vez, Leda está fazendo o quê pro Valparaíso? Aí some 4 anos. Aí não, depois... ela assumiu, na verdade, 2, né, Fred? Vamos ser justos. Não, mas ela... Ela começou a mandar emenda agora. Sim, ela assumiu 2 anos. Ela mandou uma vez. Mas mandou. Sim, mas... Pior que não tinha mandado nenhuma, Fred. Denis, você sabe há quantos anos a deputada Leda Borges vive do dinheiro do contribuinte goiano? Há muitos anos. Ó, foi secretária 4 anos no Zé Valdez. Foi vereadora 4 anos. Vai dar 8, né? Uhum. Foi prefeita 4 anos, 12. Sim. 2 mandatos de deputado estadual, 12 com 8 dá 20 anos. Agora, já tem 22, estamos no 23º ano. Se ela ficar até o final do mandato, ela vai para 24 anos, quer ver? 6 mandatos, 6 vezes 4, 24. É isso mesmo. A deputada Leda, se terminar o mandato de deputada federal, ela vai estar 24 anos dentro, vivendo às custas do contribuinte goiano, recebendo dinheiro público. Mas, Fred, ano a ano vai se passando e o capital político dela vem decrescendo. Sim. Uhum. Então vai chegar a hora que não consegue se eleger mais. Eu acho que se ela continuar nessa atuada aí, vai ser muito difícil. Concorda comigo? Concordo. Vai ser muito difícil. Agora, enquanto isso, vai aparecendo novas lideranças, novas pessoas, novos trabalhos. Vou dar um exemplo. A Maria Velone, por exemplo, está crescendo. Sim, já teve Eu vou dar um exemplo. A gente enxerga com o olho só, mas enxerga. Sim. Ela tem crescido. Perdeu a eleição, mas cresceu. Perdeu a eleição, mas cumpriu o que prometeu. Perdeu a eleição, mas foi candidata. Que tem muitos que falam que vão ser. A exemplo do Reis, que sempre fala que ia ser. E acabou nadando e morrendo na praia, como sempre aconteceu. Ele não tem coragem de testar ele na urna. Perdeu até o partido. Não tem condições de testar na urna. Sabe por quê? Se testar, o povo vai descobrir que não tem voto aí e perde tudo. Então essa é a verdade. A gente tem noção das coisas, Fred. O partido hoje está com o Ribamar Veleda, né? É PSB, verdade. né? É o pai Ribamar. É o pai Ribamar. É verdade. Aliás, meu amigo, né? É de nós todos, né? Verdade. É uma pessoa... Gente uma fina. Figura, assim... Irmão do Juninho. Irmão, Irmão do vereador Juninho. Foi diretor do CAIS. Verdade. Tempo, que, aliás, com muita competência, viu? Foi. O CAIS realmente melhorou bastante. Ele tinha tanta competência que bateu de frente até com o secretário lá. Sim, e conseguiu... Porque via as coisas erradas e não aceitava. E conseguiu tirar, né? Teve que mudar lá para o Neomar Camelo, né? Houve uma alteração na coisa. Mas então, Denis, eu penso assim, na minha cabeça, o prefeito Marcos Vinícius... Agora, Fred, na sua cabeça, tudo bem. Agora, uma pergunta que não quer calar. A imprensa está indignada com ele, não está? Tá. Eu estou vendo aí, Não. eu tenho visto aí muitas manifestações. Eu fico alheia dela porque a gente tem que deixar a pessoa trabalhar para depois criticar. Né? E aí, aqueles primeiros... Eu sempre você também faz isso. Aqueles 90 dias primeiro, você ficar quieto para ver a acomodação, para ver o que está acontecendo, para poder... Até você ter elementos para comentar. Você vai comentar uma coisa que não tem elemento? Então, 90 dias é o suficiente para você fazer uma avaliação do governo que está aí. Como nós fizemos com o Pablo Mossoró no primeiro mandato, no segundo. Você lembra? Sim. Pro Pablo, acho que foi mais fácil que ele se reelegeu. Ele deu só a continuidade do que estava fazendo. Sim, não teve... Né? A gente tem que falar que é verdade. Nesse segundo mandato dele foi mais fácil para ele. Isso aí não, teve que começar do zero. Acabou um e começou outro. Mas assim, já se vão mais de 90 dias, né, Fred? Pois é, vamos E ver aí, os 100 90 dias... os primeiros 100 dias de governo deve ser semana que vem. Uhum. E aí nós vamos avaliar, porque é o seguinte, Denis, aí tem um pouco de... A gente pode dizer assim... Eu não sei se negligência Agora, a imprensa que está Pablo. reclamando é aquela imprensa parcial, né? Aquela que talvez tenha ajudado na campanha, talvez tenha feito matéria para ajudar, para direcionar matérias.
E essa está reclamando. Eu tenho visto isso. Pois é, mas eu penso assim, Denis, olha só como é diferente. Quando o Pablo foi reeleito, ele se preocupou, né, em aditivar contrato, as campanhas começam, os editais, né, as institucionais continuaram. Houve só o período da eleição. As concorrências. E o resto continuou. Ele sempre prestigiou a imprensa nesse sentido, né? Verdade. Agora, lamentavelmente, eu te pergunto, por que não foi aditivado o contrato para passar para o Marco Vinícius? Mas deixa eu te falar, não sei. A pergunta que eu quero te falar... Porque ele é aliado do cara. Transferiu os votos para ele. É o sucessor. Se fosse um cara de fora, assim, por exemplo, se o Zé Antônio tivesse sido eleito, tudo bem, mudou tudo. Mudou tudo. Mas, na realidade, ali só mudou mesmo a figura do prefeito, porque o grupo é o mesmo. É o mesmo. Então... E que hoje tem muita gente se sentindo desprestigiado. E eu vou lhe dizer mais, Denis. Aqui, eu acho que o nosso secretário está acompanhando o nosso programa, né? O nosso secretário Amauri. Será? Tá. Se ele chegou aqui na cidade já? Chegou. Deve ter chegado, né? Então, o recado para o secretário é o seguinte, na realidade, Denis, com toda, assim, franqueza, eles não gostam da gente. Porque, assim... Não, mas político nenhum gosta de imprensa, Fred. Qual é o político que gosta de imprensa? A imprensa futuca, investiga, fala a verdade... E aí incomoda, Fred. Eu sei, Denis. Mas incomoda. Denis, hoje... Como é que você vai querer que político goste de imprensa, Fred? Sim. Só se ela for parcial. Denis, eu, você, Valdir, Santana, Ari, vou botar outros, Miqueias, vou botar aí o Hélio Júnior. O Hélio Porto, o Sátiro. Essas pessoas que estão aqui como pioneiro, com mais de 30 anos... Nós somos mais do que imprensa, Denis. Nós somos patrimônio, assim, com toda a modéstia, né? Nós somos patrimônio do município. A gente criamos nossos filhos aqui, a gente gasta o nosso dinheiro aqui, a gente participa de tudo aqui. A gente não só faz o registro, Fred, mas eu já passei anos sem ir em Brasília, Fred. Você acredita nisso? Eu já passei anos assim, para trás aí, sem sequer ir em Brasília. Sim. De tanto respirar o ar do Valparaíso. Não, eu nem gosto de ir em Brasília. Eu também não gosto, não. Esse trânsito infernal. Então, quando tem que ir em Brasília, eu falo, caramba, assim, tem que ir olha, lá. Né? Um recado que eu dou aí ao prefeito Marcos Vinícius. Não é que a gente é parcial pro lado do governo. Porque, assim, tem muita coisa que acontece, Denis, que a sociedade tem que saber, a gente tem que dizer. Tem que falar. Tem que falar. É a nossa obrigação. Não adianta. Você não fez o juramento, Fred? Sim. Eu também fiz, ué. Então. Aí eu vou ficar calado? Tô vendo que tem errado, vou ficar calado? Aí, Denis... Não tem jeito, Fred. Deixa eu só explicar aqui para a sociedade o que é a realidade, porque tem muita gente que pensa que nós brigamos por uma coisa, esse povo quer dinheiro. Mas, assim, o dinheiro público, ele é muito disputado, Denis, legalmente. Desculpa, é disputado e roubado, né? Não, mas eu digo assim, pelas pessoas de bem, ele é disputado. Vou te dar um exemplo. Nós, jornalistas aqui de Valparaíso, existe uma verba, toda a prefeitura, a lei exige, né, o governo, né, o setor público, exige o princípio da impessoalidade, o princípio da divulgação, né? O princípio de você mostrar, da transparência. É lei. Então, o que acontece? Todos os governos, pode ser da menor prefeitura do Brasil, ele é obrigado a tudo que ele fizer, ele tem que divulgar. Certo. É para isso que, obrigatoriamente, tem o Diário Oficial do município e tal. Só que eles criam umas plataformas que, para você navegar, o cidadão comum, é complicado, porque onde é que está a despesa? A despesa foi quanto para essa empresa? Foi quanto para essa? Então, muito pouca gente gosta de entrar na plataforma do próprio governo, até porque o próprio governo ele não se critica. Ele só vai falar o que ele faz de bem. Claro. Né? Claro. Então, o que a lei diz? A lei diz que as prefeituras, até um determinado valor, pode e deve, e é obrigado a contratar, né, através de agência, de licitada e tudo, a mídia,
local, ou Sim. estadual, O federal. para poder divulgar os atos da prefeitura, Certo. os institucionais, né? Então, esse dinheiro... Mas ele a divulgação é feita hoje só por eles mesmo. Pois é. Mas esse Eles dinheiro, só colocam o que eles querem, né? para concluir, Denis, esse dinheiro é muito disputado. Aí eu tava numa live lá com o Sátiro, Sim. e entrou uma senhora e falou, então vocês são pagos para trabalhar? E eu falei para ela, sim, nós somos pagos para trabalhar. Como a pessoa que recebe o Bolsa Família também é dinheiro público. E ele se esforça, a mãe se esforça Claro. para receber. Como? O Levar dinheiro... o filho para o colégio. É o dinheiro que você põe honestamente na mesa da sua casa. Aquele que vai, a lei Aldir Blanche, a lei Paulo Gustavo, o pessoal da cultura, meus amigos, é disputadíssimo, fazem projetos e tudo, e é dinheiro Eventos. público. Aí você pensa que é só isso, Denis? Toda a Seguridade Social, para você ter ideia, ela são bilhões e bilhões mensalmente que o governo paga. E são pessoas que lutam para receber o dinheiro público. Verdade. Honestamente, você vê, tem o seguro-defeso, seguro-desemprego, todo mundo briga O por isso. defesa que protege os pescadores. Tem todo tipo de benefício dado com o dinheiro público, alguém está pagando para isso. Certo. E as pessoas, Denis, brigam por isso, mas não briga desonestamente, não. É honestamente, como nós, jornalistas, brigamos pela nossa área. Então tem muita gente que pensa assim, não, aqueles caras ali estão atrás de receber dinheiro público. Ué, e quem não está? Mas é o dinheiro público honesto. Com Não trabalho. é desvio de dinheiro público, não. Exatamente. Essa é a diferença. Ó, você não vê aqui nessa rádio, nos meus jornais, nos seus dentes, e de outros que trabalham correto, a gente aqui falando que a filha do prefeito fez um aniversário de 15 anos. Não vê, não. O prefeito viajou no seu iate particular para Bahia. É ou muito pelo contrário. Não, a gente fala da institucional. Você publica... E mesmo assim, Fred, a gente ainda é institucional. criticado, porque a gente critica demais. Pois é. Ainda reclamam da gente que a gente critica. Quer dizer, o Carrapicho e o Fred só sabem reclamar. Não, Mas o problema, sabe o que é, gente? Eu quero você que é político, quero que você entenda. E eu quero que você venha para cá para você ver as demandas que as pessoas mandam para a gente. As pessoas reclamam para a gente. E aí, quando reclamam, às vezes o Fred vai olhar se é verdade. Às vezes eu saio, pego o meu carro, o meu veículo que é particular, vou lá olhar para passar a informação correta, para não passar informação falsa, para não passar fake news para ninguém, para não agredir pessoas que não merecem. E também ao contrário. Passar a informação que o cara merece, que o cara não fez e está deixando de fazer. Isso aí acontece. Isso aí custa o quê? Dinheiro. Pois é. Você vai andar com o carro sem gasolina? Sem pneu? Sim. Você tem que e ter o seu tempo. Seu tempo. Você deixa de estar em casa. Você vai lá, às vezes, você sabe, a gente é repórter investigador, a gente leva meses atrás de uma resposta. Você sabe disso. Cansei de ver você quase um ano procurando informação para depois saber. Cansei de ver. Não é verdade? Verdade. E aí você vai trabalhar sem R$1. Sem trabalhar, sem ganhar nada. Não, E aí você está trabalhando para a sociedade. Sim. Falando a verdade. E é uma atividade essencial. E muitas dessas pessoas, gente, que você não sabe, às vezes um prefeito, um vereador, que é caçado, como já aconteceu, que a gente denunciar aqui, o cara perdeu o mandato. Porque a gente denunciou, sabe por quê? Se a gente não descobrir, eles continuam lá roubando o dinheiro público. Continuam lá roubando, fazendo a festa. E você sem saber de nada. Por isso que é importante o papel da imprensa, Fred. Eu não estou defendendo a imprensa pro meu lado, nem pro seu lado, nem pro lado de ninguém. Eu acho que a transparência é importante. E só quem faz a transparência é a imprensa séria. Exatamente. Olha, só para você ter uma ideia, o ex-presidente da Câmara aqui, eu vou falar o nome, mas não tem nada contra, mas por outro lado eu tenho contra os atos dele. Sim. Né, que é o ex-vereador Alceu, que foi afastado da Câmara. Certo. Há muito tempo que os próprios vereadores, o grupo lá, queria afastar ele na justiça. Todo mundo. Você sabe quem foi lá e deu o checkmate? A imprensa. Nós juntamos aqui e disse, bicho, A imprensa. é hora de tirar esse cara de lá. O que é que nós Chega, fizemos? chega. Vamos Nós acabar fizemos- com essa festa. vamos acabar. A festa do boi bombar. Exato. Né?
Nós fomos lá na sessão. O cara chegou ao ponto de fechar a Câmara. Não Para você ter uma ideia do respeito que ele tem por você. De antecipar o final do exercício da Câmara. E aí, se a gente não faz, você acha que não estava lá até o final do mandato? Pois é. O que é que nós fizemos aqui? Reunimos vários jornalistas. Verdade. Fizemos uma entrevista com a oposição lá. E, na hora, eu fico triste por falar isso, porque isso não me alega. O que é que nós decidimos? Nós vamos criar uma comoção aqui dentro. E assim nós fizemos. Lá na entrada, houve uma contenção por parte da Polícia Legislativa. Aí apareceu logo 2 viaturas da PM e uma da ROCAM, né? Uhum. Nós conseguimos fotografar até quero parabenizar o repórter, né? O repórter fotográfico aqui de Valparaíso, que é uma referência para nós, senhor Misael. Exatamente. Fotografou o negócio da energia. O quadro de luz. O quadro de luz que tinha sido arrancado. Com isso, nós conseguimos causar uma comoção dentro da Câmara, que houve imediatamente o fechamento. Nós fomos além. Nós fomos além. Nós acordamos o Ministério Público que estava dormindo no berço esplêndido. Você lembra disso? Sim. Porque denúncia não faltava lá, Fred. Denúncia estava lá, tinha um monte de denúncia. Mas, infelizmente, o Ministério Público estava no berço esplêndido. Aí, quando saiu na imprensa, parece que eles acordaram. Não é saiu, nós fomos lá, foi com nós. Ué. Foi conosco. Explodiu, né? Aí você fala, você está criticando. Estou criticando sim, porque denúncia estava lá, Fred. Sim. A denúncia estava lá, você não tem medo de falar do Ministério Público? Fred, eu não tenho medo de mais nada na minha vida. Principalmente de falar a verdade. Verdade. Agora eu tenho medo de mentir. Agora, falar a verdade, jamais. E aí, o que aconteceu, gente? Todo mundo viu. Foi rapidão. Rapidez, como diz o carioca. Rapidez. Ministério Público atuou, polícia atuou, todo mundo atuou e acabou com a festa do boi bombar. Né? E eu falo aí para alguns gestores, né? Cuidado. Não é ameaça. É cuidado para você não achar que é grande demais. Porque o problema do gestor da Câmara de Valparaíso, anterior, é que ele se achava inatingível, né? Imagina um presidente da Câmara que resolve, da cabeça dele, antecipar o final do exercício da Câmara. Ou seja, imagine se o Alisson agora, que é o... Vou fechar agora, só vou trabalhar em dezembro. Ele vai até o meio do ano e diz, rapaz, vamos deixar para trabalhar no ano que vem? Vamos para a praia? Vamos encerrar aqui o exercício legislativo. Não tem mais nada importante. Olha o cúmulo do absurdo, Fred. Então, aí... o cúmulo do absurdo, né? Aí imagina o prefeito também, que é gestor. Gente, peraí. Cara, nós já... Não vou fazer mais obra nenhuma, não. Vou tampar nenhum buraco mais. Concluímos aqui o viaduto, fizemos aqui esses viadutos pequenos da Marginal, nessas pontezinhas aí. Cara, pra que trabalhar, né? Já fiz muita coisa. Só que imagina a cabeça de um homem desse, que quem é o patrão dele é o povo. Sim. Ele não é patrão do povo, é o povo que é patrão dele. Fred, né? infelizmente, que paga os salários. Quando eles pegam o mandato, eles se transformam. Parece que é outra pessoa. É divino, né? Parece que é outra pessoa. O cara, antes do mandato, ele está pedindo de volta, ele vem. Aqui na rádio mesmo eu te dou vários exemplos. Vários. O cara vem aqui, bate nas suas costas, somos amigos, vamos tomar café, e vou não sei o quê, e te agrada daqui, te agrada, fala que você é o rei, que você é o gostoso, que você é o bonito. Até bonito você é chamado. Nossa. Depois o cara nem te atende, Fred. Como é que se transforma numa forma dessa? Imagina só, nós tivemos uma transformação muito covarde, você não acha, não? Quantas vezes hoje governador Caiado esteve sentado nessa cadeira Muitas aqui, vezes, eu tenho a prova, tenho as fotos aqui, eu tenho as filmagens. Nessa aqui, nessa aí. Ele estava aqui. E hoje tenta você falar com ele. Não consegue. Tenta falar. Lembra da rádio lá de Valparaíso? Não Rádio sabe Sucesso? Quem é, não. Quem? Não sei. Talvez o Caiado até nos respeite mais, Fred, porque ele conhece a gente pessoalmente. É diferente. Você acha que ele te vendo, ele te conhece? Mas também não vai ser fácil falar também, não. Entendeu? Ele vinha aqui bater um papo difícil. Com certeza ele vai nos receber, porque é ofício dele, ele sabe que uma reportagem, até falando que não recebeu, é ruim para ele. Mas assim, não te procura mais. Sabe quando é que vai procurar? Na reeleição. Aí ele vai te procurar. Ô, meu amigo, tá lembrado de mim? Espero que ele venha aqui. Sabe aquela dona Maria que tá lá no meio do lixo, da confusão, e
Aí já vi Dona Maria pegar cabo de vassoura para espantar político. Agora você voltou, né? Pois é. Mas assim, isso é prerrogativa de a maioria dos políticos, Fred. A maioria deles não são assim. A maioria deles. Ou seja, tem duas faces, né? Ou a faca tem dois legumes, né? Não sei. Denis, eu já vi gente dizer que preferia o prefeito como secretário do que como prefeito. Porque como secretário era mais humilde, né? Assim, aí a pessoa sobe num pedestal. Mas vamos falar de coisa boa, Denis. Vamos falar assim de coisa boa. Ó, eu vou falar para você de coisa boa. Como está aí o programa do Zanetti aí, do JP? Arthur Zanetti está indo bem, graças a Deus, está botando para moer. O primeiro programa de karaokê do Brasil em rádio comunitária. Eu acho que até em rádio, viu? Que eu nunca tinha visto. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento. Talvez tenha até errado, né? Estou sendo injusto. Mas eu estou em rádio há muitos anos e nunca tinha visto. E hoje tem dado um retorno muito grande. Tem aberto caminhos para as pessoas do talento que estava escondido. Entendeu? Pessoas que já estão cantando, ganhando seu dinheirinho, porque acaba aprendendo a cantar no karaokê e vira cantor. Pessoas que estão gravando CD, gravando disco, porque se libertou e percebeu que tem espaço, né, Fred? Porque o que importa é o espaço. Quando você tem um espaçozinho, é oportunidade na vida. Você tem a oportunidade de estudar, oportunidade de cantar, oportunidade de viajar. Tem que ter oportunidade. E nada mais é o programa do Arthur Zanetti, de JP, do que dar oportunidade para as pessoas, cara. Pois é, Denis, outro assunto que eu fui questionado até no podcast lá do Antônio Sátio. Sim. É um programa sem censura dele lá, e ele gosta, pelo menos comigo, eu não vejo ele fazer com ninguém, mas de tentar colocar situações para ver se a gente, sei lá, fica num xadrez aí, né? Se a gente se consegue deixar a gente sem palavras, né? Sim. E ele perguntou o seguinte: você acha certo a deputada Zeli liberar uma emenda de 1,5 milhão para o rodeio, né? O que você acha disso? Eu sei que ele e a esposa são evangélicos, né? Sim. E eu falei o seguinte, dei minha opinião lá e vou dar aqui, né? Tudo nessa vida... Mas primeiro fala que é o Rodrigo, que tem pessoas que não sabem quem é. É o rodeio, que já é rodeio. 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 O rodeio que já é tradicional aqui, né? Aquela... Entendi você fala Rodrigo, é o rodeio. Rodeio, é aquela pegada de boi lá e aquela o show, festa, né? Aquela festa. Então, ele deu para perceber que ali era uma crítica que ele estava fazendo ao gasto de 1,5 milhão numa festa de rodeio, né? Sim. E aí eu falei para ele o seguinte: meu irmãozinho, o senhor é evangélico, né? Sim, né? Então, o que o senhor acha da Igreja Católica gastar um absurdo? O que o senhor acharia se um governo gastasse um absurdo numa festa católica, como acontece muito? Ou na Marcha para Jesus? Sim, como acontece, né? Você acha que muita gente não critica a Marcha para Jesus? Por exemplo, a pessoa que é espírita, a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que tem outro tipo de religião, qualquer que seja vai criticar. Também vai criticar. Então eu falei para ele: olha, eu respeito toda manifestação de cultura, acho que Valparaíso, se tem algum município que precisa desse tipo de cultura, que é uma cultura rural, vamos dizer assim, né? É Valparaíso, que não tem nenhum metro de área rural. Então, é uma festa do que nós não temos. E aí também não é toda hora essa festa, né? Não, é uma vez por ano. Né? Então, o que eu falei para ele é o seguinte, olha... Eu acho até que poderia ser mais. Por exemplo, nós não temos carnaval mais. Pois é. Você lembra da época do Zé Valdez? Sim. Quantos carnavais nós fizemos ali no shopping? Hoje não tem mais. Eu penso até assim, o carnaval já foi banido de Valparaíso. Lembra que o prefeito Pábio, eu lembro, ele gastou com o rodeio e depois no mesmo espaço, com um valor menor, claro, mais próximo. Colocou uma festa evangélica. Trouxe o Fernandinho, que hoje é o cara. Eu estava lá. Entendeu? Então, eu penso assim, que em vez da gente criticar o que é feito para os outros, a gente tem que brigar para ser feito para nós. Para a gente também. Para nós, não, peraí. Chegar lá na deputada Zeli, deputada, é o seguinte... Só deu 1,5 milhão lá, dá para a gente também aqui para fazer outra festa? A senhora atender um segmento da sociedade que gosta daquilo lá. O outro não gosta, sabe? Tem como ajudar? Ou não gosta, ou simplesmente quer
que o dele também seja valorizado. Sim. Então é o seguinte, vamos fazer a nossa marcha para Jesus, vamos trazer aí, eu já trouxe o Fernandinho. Eu acho que é o melhor dinheiro empregado do mundo. É na cultura. É na cultura. É aí onde... E se for para Jesus, mais ainda. Então, vamos fazer uma marcha para Jesus, vamos botar no calendário. Eu acho que já está no calendário, Tá, Denis. com certeza. Eu acho que a marcha para Jesus, esse evento, né, do rodeio, e... eu acho que os dois são importantes para o nosso município. Pois é, e não uma crítica. Porque o cara só trabalhar e não tem lazer, Fred. Pois é. E muita da gente não tem condição de pagar, Fred. As pessoas estão passando uma falta de dinheiro muito grande. Sim. Vai pegar para ir para o circo como? Não tem dinheiro para pagar o ingresso. Vai para o rodeio, que é particular, não tem dinheiro para pagar o rodeio. O Valparaíso tem que pegar esse dinheiro que foi aplicado em impostos e dar o lazer também para as pessoas. Prover. Tem que dar, em todo segmento. Isso se reflete nas famílias, Denis, porque é o seguinte, ou você gasta com lazer ou você gasta com remédio. Então, no seu orçamento de casa, você eu recomendo que seja com lazer, que com remédio a dor é dobrada. Viu? A dor é dobrada. Então, eu digo assim, no seu orçamento de casa, você tem que tirar uma reserva para o lazer. Porque senão a vida não tem nem sentido, você só trabalhar e só ficar em casa. Você tem que uma hora, você tem que, com as bênçãos de Deus, né? Você tem que ir em Caldas Novas, você tem que ir em Perinópolis, talvez aqui Alto Paraíso. Tudo bem que não possa, vamos dizer, mas você tem que tirar um dia para você ir numa cachoeira, ir num Pesque Pague, ir aqui no barzinho da esquina. Tudo isso é recurso que você usa. Então, eu vou parabenizar aqui a deputada Zeli, né, que conseguiu prover. E olha, é emenda parlamentar, então não é dinheiro do erário público municipal. Então ela conseguiu essa emenda e para fazer o rodeio. E vamos torcer que ela consiga emendas para fazer a Marcha para Jesus, para fazer o carnaval, essas manifestações populares, que cada um é de um segmento. Claro. Por que só o seu tem que ser o privilegiado? Mas aí, né? eu já vou ser criticado, você sabe, né? Aí o pessoal fala assim, o Carrapicho se diz evangélico, está pedindo emenda para o carnaval. Eu tenho que respeitar o próximo, Fred. Tem pessoas que amam o carnaval. Aí eu vou deixar de falar aqui? Eu tenho que ser justo, concorda comigo? Eu tenho que ser justo. E é o que tem que acontecer. Cada um no seu segmento, e eu acho que todo mundo tem que ter. Agora, já está melhorando, viu, Fred? O vereador licenciado Afrânio Pimentel, que hoje é secretário da Cultura, vem com muita dificuldade conseguindo recursos aí para poder melhorar essa parte aí de entretenimento da sociedade de Valparaíso, as pessoas de bem e realmente ter feito o trabalho, mesmo porque ele o cara é competente, viu, Fred? O cara sabe onde é que vai buscar, ele tem livre acesso naqueles ministérios em Brasília lá, que eu sei, porque eu já estive, você também já esteve presente com ele lá. Você sabe que ele é muito querido lá por diversos deputados, diversos senadores, e acaba facilitando a entrada do cara para conseguir arrumar uma emenda, um projeto sendo aprovado, liberação da verba, né, no tempo hábil para poder fazer o evento. E aí é o que eu falo. Por que não bota as pessoas competentes, como é o caso do Afrânio, Fred, ali na secretaria? Aí bota a acomodação política e vira o que você está vendo aí. O secretário de comunicação que não se comunica, que não liga para ninguém, que não fala nada, que não informa nada. Gente, o prefeito, vamos ser sinceros, né? Tem alguma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa errada. Pois é. Aí... E já era assim antes no próprio Pablo Mossoró. O secretário é meu amigo, ele, particular, mas não se comunicava. Parece que é a ordem que vem de cima, viu, Fred? Porque verdade. Não pode. Eu só posso acreditar nisso também. Eu só posso acreditar nisso. É o seguinte... Porque agora... o cara é competente. O Marcelo era competente. Mas não falava. Você ligava para ele, não atendia. Você ia lá e não estava. E aí se passou 4 anos desse jeito. Pois é, um negócio que eu assisto estranho, É complicado. O secretário de comunicação não acompanha o prefeito. Você vê o prefeito por aí, você não vê o secretário. Mas tá aí, será? O problema... O problema é que às vezes o cara não chegou de Brasília, Fred. Aí fica difícil. O cara não chegou de Brasília. Aí a imprensa tá lá. Aqui é criticada, tá lá. Ela tá lá.
E também... Com dinheiro, sem dinheiro, ou de carrinho de rolimão, ou de carro velho, ou de carro novo, a imprensa está lá. Pois é, eu penso assim, Denis. É complicado, né? Tem determinadas áreas que o prefeito pode se dar o luxo de fazer uma acomodação política. Secretarias que a gente nem sabe que existe. Hoje tem 14 secretarias no município, vem mais 2 aí, né? Certo. Agora eu acho que essas 2 serão fundamentais, assim, a de habitação e segurança, né? Então, o que eu penso? Tem secretarias que ninguém nem sabe que existe, de articulação política, de não sei o quê, não sei o quê. Não tem nem local, só tem uma cadeira para o secretário e 2 diretorias... Secretaria para Viagens Extraordinárias. Secretaria de Acomodação Política, né? A SAP. Secretaria de... Aí... Quanto é que ganha o secretário, hein, velho, para fazer essa gracinha? 16 mil. 16 mil? É o que ganha... Para não falar? Mas vou até tomar um café ali. Mas, Denis, então, o que É mesmo, Fred? Não, hoje o salário... 16 pau? Para não falar com ninguém? Não, Denis. Fala sério, né? Não, aí o que eu penso é o seguinte... Deixa eu tomar um café, que assim, essa engasgou, viu? Olha, o segmento da comunicação, quem não valorizar isso, lamentavelmente o prefeito... eles não valorizam. E a coisa vai dando certo, porque a própria mídia é tão necessitada aqui, é tão desconsiderada, mas tão necessitada, que acaba caindo no jogo de... Não, eu vou viver de ilusão, né? Então, mas olha só, nós temos uma secretaria no município de comunicação institucional. Essa secretaria ela tem que prover, né, as informações, não só internas, institucionais, como as informações da cidade. As internas, ela é feita por essa secretaria de instituição. Só que essa secretaria, ela também controla a divulgação do que vai ser publicado, esses institucionais, na mídia local. Então, ela é interna e externa. Claro que isso não impede que o jornalista faça sua própria avaliação dos atos, né? E aí, você pegar uma pessoa que não é da área, que não mora no município e coloca por uma acomodação política. Vou colocar outro exemplo. Nós temos o Denis Bento. Quero parabenizar aí o Denis, porque semana passada houve o julgamento dele, né? Uhum. E o juiz entendeu que não houve compra de voto, né? Não houve obtenção ilegal do sufrágio popular. Uhum. Né? E ele ganhou essa ação aí. Não sei se o Ministério Público recorreu, né, para a segunda instância. Mas então, mas eu acho o seguinte, o Denis... Meu xará, né? Olha lá que você vai falar de Denis aí, viu? Denis Bento, né? Ah, tá. Então, Denis Bento, ele poderia ser aproveitado melhor, Denis, na Secretaria de Promoção Social, porque ele é muito populista, assim, ele é muito do povão mesmo. Ele é muito de estar junto Trabalha pro povo, da né? sociedade. Uhum. Eu acho que ele deveria ser vereador mesmo, entendeu? Assumir a sua cadeira de vereador e tudo, porque não é a dele ser secretário de indústria e comércio, de desenvolvimento econômico, Denis. Por quê? Porque ele não é empresário, ele não tem essa tarimba, ele não conhece o comércio local. Eu tenho visto ele trabalhar aí, Fred. Aí... Fazendo algumas bobagens. Eu achei até engraçado. Ô, meu xará. Meu xará, é uma crítica construtiva, viu? Não entenda como ruim, não, porque eu sou seu amigo particular. Mas, Fred, ele está brigando com o comércio. Em vez de ajudar o comércio, ele está brigando com o comércio. Imagina um secretário que pega o PROCON e vai tirar a mercadoria. Será que o prefeito e o vice-prefeito não estão vendo nada, não? Eles estão cegos, é? Não estou entendendo, Fred. Tem cada coisa que acontece nesse município que não dá para entender, sinceramente. Viu, Fred? Pois é. Aí, quando você vê 2 pastas como essas... Agora, se você botar ele lá para dar cesta básica, aí sim, ajudar as pessoas, sim, aí vai dar bom. Ele lá no... Aí vai dar bom. Sim. Agora, ficar perseguindo comerciante? Pois é. Fala isso sério. Impacta no prefeito, Denis. Vai sobrar para ele. Porque o cara vai dizer, pô, peraí, o cara vem pro comércio e vem arrancar, tirar mercadoria, fechar mercado. Posso falar o que eu acho? Eles são muito jovens.
E o mal do jovem é não escutar os mais velhos. Isso minha avó já dizia. Meu filho, se você me escutar, quem escuta mais velho não vai preso, Fred. Porque o pai e a mãe e o mais velho, ele bota você no trilho para você para ser próspero, para você ser inteligente, para você ser respeitado. Porque ele já viveu lá atrás, ele sabe o que pode fazer e o que não pode. Uhum. E o jovem se perde por esse motivo aí. A mãe fala, minha filha, pelo amor de Deus, não vai passar balada não, se vai dar problema. Não, que nada, velha. Para de encher meu saco. Eu tenho minha amiga, meu amigo. Pronto, capota o carro, morre. Todo mundo bêbado dentro do carro. A mãe falou em casa, não falou? Falou. O pai não falou também? Eu acho que... E a gente continua falando aqui, Fred. Não vai dar certo, Fred. Trem errado não dá certo, Fred. Não adianta insistir no trem errado. Aí é o seguinte, Denis, muito possivelmente nós vamos ter a ruptura do maior grupo político aqui do município, que é o grupo do prefeito Fábio, né? E tudo vai depender do fortalecimento. Agora... E tem mais uma coisa. Você falou de 2 secretarias aí, que está dando problema já. E vai ter mais, viu? Pode esperar. De acordo com o que nós estamos investigando aí, vai ter mais. Essas 2 já têm problemas. Ele já está instalado no governo. Essas 2 secretarias. Mas você pode se preparar que vai ter mais. A não ser que ele faça uma reforma de secretários, olha lá. Porque do jeito que tá, vai dar problema, acho que ele... Até um menino tá vendo isso, até uma criança de 2 anos tá vendo que vai dar problema. Mas, Denis, eu acredito que, salvo, assim, por exemplo, o Denis, ele mesmo, querer voltar para ser vereador... Que talvez ele volte agora, mandato, porque acabou o processo, inclusive, né? Ou, por exemplo, o PDT romper com o governo de Goiás, né? Porque o secretário, a maioria do PDT, né? E a gente não sabe se vai permanecer na base do Caiado aí, do Daniel Vilela, na campanha do ano que vem. Salvo um acidente de percurso aí, é muito difícil mudar nos primeiros 2 anos, né? Aí, a partir do 2º ano, por conta de que alguns partidos vão se separar do governo, porque vão lutar pela própria sobrevivência, por exemplo, né? Ele vai trabalhar para eleger Magda Mofato. O prefeito vai trabalhar para reeleger o Célio Silveira, né? Certamente vai ter algum candidato a estadual do PDT, no caso do Amauri. Sim. Né? Ele vai lutar que, pelo menos isso, ele consiga manter na base do município, né? Mas o partido, ele quer resultado para o partido. E o cargo é do partido, a indicação é do partido. Então, se o partido partir para o outro lado, muito provavelmente haverá mudanças nas secretarias de cargos por uma questão de sobrevivência de outros partidos que hoje é base do prefeito. Certo. Né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o Podemos, tem o Denis, tem o Roberto Martins, várias lideranças, né? O Neném do Parque e tudo. Podemos resolve apoiar a oposição, um candidato à oposição ao Caiado. O que é que vai acontecer? Vai perder a secretaria que tem aqui, porque o prefeito vai dizer, eu vou estar estruturando adversário. Para você ajudar os outros, né? Eu vou estruturar agora, adversário. Fred, tudo bem, já falamos um pouco aí da prefeitura, alguns secretários já estão indicando problemas. Indicando, não estou dizendo que é problema, porque a gente não viu nenhum problema assim que seja grave, né? De desonestidade. Desonestidade também não teve, por enquanto, mas a gente está de olho. Não é só nessa secretaria, não, em outras também. Né? Porque nossa obrigação é essa aí, justamente informar o certo e o errado também. Agora, queria partir para o outro lado, lá para a Câmara de Vereadores de Valparaíso de Goiás. Tem vereador destacando, tem vereador que está assumido, tem vereador que nem assumiu ainda, não tem? Tem vereador aí que acho que não sabe nem o que está fazendo lá ainda. Né? Eu peguei... Tem uns que também não tem competência, né? A gente sabe disso, né? Infelizmente, a população ela vota pela consideração, pelo conhecimento, até pelo amor. Mas, às vezes, esquece de olhar a competência, que é importantíssimo, né? Denis, nem sempre ganha. Na maioria das vezes, não ganha o melhor candidato. Ganha aquele que faz a melhor campanha. Entendeu? Ou que tem mais dinheiro, né? Sim, também. Quem tem dinheiro faz campanha, compra liderança e faz campanha. Verdade. Mas o que eu digo é o seguinte, Denis, a nossa Câmara de Vereadores,
nós trouxemos aqui o vice-presidente, né, que foi o Guilherme Gonçalves. Foi. E... O Guilherme Gordão, que eu vi aquele menino pequenininho, rapaz. Como é que pode, né? Hoje é maior do que eu, né, Fred? hoje eu não gosto de chamar ninguém... Não, mas eu chamo de Gordão porque a gente tem intimidade para isso. Não, né? e outra, é o nome político dele, mas eu acho que deve mudar. É igual o Alceu mesmo, era chamado Alceu da Alternativa. Agora é Alceu Gomes. Alceu Gomes do Nascimento. Né? Eu acho que agora não é Alceu de nada, vai. Mas ele está procurando, viu? Está caçando? Tava lá no aniversário do prefeito e tudo. Bom, mas a Câmara de Vereadores tem vereadores que estão levando a sério, né? O próprio Guilherme Gonçalves já tinha vários projetos, 5 projetos aqui, quando ele veio. Sim. Né? Trouxe aqui, nós inclusive lemos eles aqui, né? Mas eu vou falar de um, Denis, que eu gostaria de falar pessoalmente, só que eu não encontrei. Aí eu tentei falar usando a tribuna, mas como o assunto principal era aquela erosão, aí o Alisson, o presidente, acabou dando ênfase. Ele cortou o microfone. Ele falou, Gugel, quando o uso da tribuna, você tem que dizer o assunto anteriormente. Então é sobre aquele assunto, você não pode falar de vários assuntos. Aí eu entendi, achei que ele estava com razão, sem nenhum problema. Mas é o seguinte, eu acho temerário o projeto do vereador César do Detran, né? É o famoso Cezinha. Quando ele fala, ele tem um projeto, acho que é o 006, onde é tudo muito bonito. Ele fala dos ônibus escolares e tudo. Então, os ônibus escolares saíam de 16 anos permitidos para 21. Sim. Ou seja, para ficar mais velho. Mesmo com 21 anos, ele pode rodar. Ser contratado, né? Rodar. Peraí, está retrocedendo, né? Não, tem que ser mais novo? Está botando para ser mais velho? É porque, na realidade, eu concordo um pouco com ele, porque esses motores grandes é para 1 milhão de quilômetros, né? Então, um carro com 21 anos, por exemplo, você vê esses ônibus de viagem mesmo, eles duram décadas. Mas então, tudo bem, o limite da razoabilidade. Pulou de 16 para 21. Só que ele colocou... Mas foi aprovado o projeto? Não, ele estava, vou saber hoje. O que aconteceu? Ele colocou que, após 21 anos, havendo vistorias regulares, ele pode passar permanecer trabalhando. Então está infinito. Aí eu queria dar um recado. Dá um tempo, né? Fala sério, né? Aí vira carcaça rodando igual tem esses ônibus aí hoje, né? Não, Denis, eu penso até assim. Fala sério. Igual essas vanzinhas. Aquilo ali não é van, não. Aquilo ali é lixeira ambulante. Lixeira ambulante, procuração, passaporte pro inferno. Aquilo ali, né? Andar naquilo ali é arriscar a vida 24 horas por dia. Assim, a argumentação que eu diria aqui para você que porque é o seguinte, é claro que como ele é a maior autoridade do trânsito, porque ele foi superintendente do trânsito, criou aquilo tudo, eu reconheço isso e acho bonito. Mas ele está querendo prestigiar um grupo de pessoas que talvez não tenham um poder econômico muito forte e que eles têm que continuar rodando, mesmo com um carro superior a 21 anos. É lindo. Aí, né? O povo que vai pagar essa conta. Pois é. Aí o que eu estou querendo... Aí a suspensão quebra. Não, ele disse que... Aí o carro perde a barra de direção, vai para o pau. E quem vai pagar essa conta, Fred? Ele fala que é vistorias periódicas, né? Mas sério. Aí eu falo para ele, meu amigo Cezinha do Detran, deixa eu te falar o seguinte. Você sabe por que nós temos um Mirage ali, indo para Taguatinga ali, que é um Mirage, você vê que ele não tem amassado, ele não tem nada. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Dá até para voar. Ele é calculado o uso dele por hora. Ele tem tantas horas de voo, ele tem que se aposentar. Não é porque ele está feio, falta de vistoria, não. É porque há uma fadiga natural de material. Muitas vezes você vê um ônibus... Até de reposição. Sim, você vê um ônibus lá, uma barra de direção, por exemplo. Você vê lá com um carro com 25 anos, com a mesma barra de direção. Não, está perfeita. Não está perfeita. Mas a nova é melhor, né? Sim, há uma fadiga do ferro, do material que é feito. A probabilidade dela quebrar, eu estou falando da barra de direção, mas tem outros componentes que são perigosos. Freio.
o tambor de freio e outras, que não é por conta dele estar bonito, não, porque um pouco de óleo, um pouco de tinta deixa ele zerado. Todo mundo bonito. Por fora, aparentemente zerado. Até as mulheres ficam bonitas com plástica? Pois é igual nós. Vamos falar de nós, homens. Né? Vai que a gente se cuida aí, bota vai ser difícil a gente ficar bonito, mas, mas mas bota tudo bem. peruca, Né? aí o capô, mas você rejuvenesceu 20 anos. É verdade, mas a carcaça está só o bagaço, mas, né? Interiormente lá, a fadiga do material, Já as células já não respondem já mais. Já está tudo estoporado por dentro. Então eu vou pedir aqui ao vereador Cezinha, a todos os vereadores da Câmara de Vereadores nossa, para não assumir essa responsabilidade, esse risco, porque uma vez que acontecer problema, eu não estou querendo... Mas nós vamos falar, viu? Vão ser responsabilizados deles. Porque é o seguinte... E é bom a gente falar com antecedência, Fred. Porque fala, tá falando só agora. Nós estamos falando bem antes. Não, falando antes. Antes. É um absurdo. E vamos falar durante e vamos falar depois, porque provavelmente vai acontecer uma merda. Pois é. E às vezes... Não tem nem o que falar. É o que eu falo. Que escuta o mais velho não erra. Eu acho que ele devia fazer, poderia usar um ônibus, assim, desde que o ônibus tocasse o motor, tocasse a barra de direção, tocasse o piso, trocasse o ônibus, que é melhor. Porque sai mais barato sai mais barato trocar o ônibus. Sai mais barato comprar. Mas eu quero parabenizar e fica até mais bonito, porque os mais novos são sempre mais bonitos que os mais velhos, né? Mas quero parabenizar o vereador Cezinha também. A gente faz a crítica construtiva, né, construtiva, mas pela regulamentação do serviço de mototáxi, motofrete, né? Motorista por aplicativo. O projeto é bastante, como é que se diz, detalhado, né? Então, é uma coisa que ele teve coragem, porque há um interesse das lojas, né? Porque hoje nós temos lojas que o mototaxista, ele fica naquele ponto onde ele tem que pagar uma diária, porque tem um telefone lá que é ligado para lá. E aí tem essas lojas, eu acho que isso deve acabar. A maioria dos locais do Brasil não tem isso, os pontos são determinados pela prefeitura, geralmente em locais de muita frequência de pessoas, muitos transeuntes, e não precisa ninguém pagar, entendeu? E aí eu penso que o projeto está nesse sentido. Ele está tendo a coragem, talvez, de contrariar essas lojas, né? E ele finalmente regulamentar o serviço. Graças a Deus. A gente vem pedindo isso há anos aqui. Aí a gente vem reclamando disso aqui há anos. Mas larga esse negócio de passar de 21 anos, deixa até 21 anos, tá bom demais, entendeu? Fred, agora o pessoal está aqui na internet falando que o seu cabelo está mais arrumado. Queria dizer que eu acho fazer igual você, viu? Eu acho bonito gente feia. Eu também. Mas realmente o cabelo está melhor mesmo, viu? Esse corte aí ficou mais jovem, né? E talvez atrai mais a atenção das pessoas, tá? Tô pensando. É verdade. Irmão, queria falar com você a respeito também do último assuntozinho para a gente poder fechar. São 9h19 já. Com relação à candidatura do Ronaldo Caiado para a presidência da República. Parece que ele fez esse evento lá em Salvador, com vários políticos da região que foram para lá, né? E eu quero saber o que você acha dessa tentativa dele de ser presidente. O que você acha? Você acha que há possibilidade? Você acha que tem a viabilidade? Você acha que ele está preparado? Você acha que... O que você acha, Fred, do cara? Bom, eu acho que o Ronaldo Caiado tem um dos melhores perfis para ser presidente do Brasil, né? Principalmente o slogan dele, né? Que é o paradigma, vamos dizer assim, que é na segurança, né? Ele tem o que mostrar, né? E a segurança e provar hoje... que fez realmente, né? A segurança hoje, se você fizer uma pesquisa, no mínimo 7 pessoas vão colocar como a segurança como a principal prioridade, né? Sim. E aí, o Caiado tem tudo, só que ele tem problemas, né? Qual é o problema dele? O próprio partido, União Brasil, o Rueda lá, que é o presidente nacional, falou que ele se precipitou, né? Que o partido União Brasil pode vir apoiando o Lula, pode vir apoiando o Bolsonaro. Que ele é centro, né? É de centro. De centro. Que o partido não tem definição ainda. E que há outros candidatos dentro do partido e que foi uma iniciativa do Caiado na assim, impressão que ele teve precipitada. Eu já acho de muita coragem. Sabe por quê? O que o Caiado fez? O Caiado
lançou a candidatura dele com recursos próprios, né? Fez a sua própria manifestação. Sim. Né? E com isso, o que é que ele fez? Ele deu uma sacudida no partido e também na política nacional. É verdade. Já tem gente preocupada. Ele mostrou o seguinte, olha, eu vim para disputar. E eu tenho que mostrar. Quem não tem que se prepare, né? Eu vi alguns vídeos, né, de esses blogueiros, alguns lá do Rio de Janeiro, falando quem é Caiado, meu amigo, ele se brincar, ele pede até pro padre Kelmo, né, que era aquele padre lá que apoiava o Bolsonaro. Ninguém nem conhece esse cara. Mas o pessoal do Rio não vai querer o Caiado lá mesmo, não, porque lá ele é o campeão da segurança. O que ele vai fazer no Rio? Lá só tem vagabundo, bandido, um monte de... comando vermelho, comando não sei o quê, terceiro comando, quarto comando, 10º comando. A polícia lá deve ser o 25º comando. Mas aí tem também o próprio caso do Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro? Um deputado federal? O Caiado é governador. Então já tem Então, assim, eu quero parabenizar aí a equipe de campanha do governador Caiado. Mas será que o Caiado consegue consertar o Rio de Janeiro, caso seja presidente? Não, Denis, se Você acha que ele dá conta de consertar aquela bagunça lá? Se quiser, consegue. Consegue, Denis. né? A gente tira, por exemplo, o Bukele, uns chamam Bukele, né? Que é o presidente de El Salvador, que meteu 700 mil pessoas numa prisão. E acabou. Ele e resolveu. botou todas as gangues do país na cadeia. E para você ter ideia, até os Estados Unidos quer usar a cadeia dele para botar imigrantes, bandidos. Né? Então, para você ver o exemplo do cara, ele tornou um dos países mais inseguros do mundo, no segundo mais seguro do mundo. Então você vê. Quer dizer, quando quer, acontece. Quando quer. Se entrar um governador... Se entrar um Caiado da vida aí e falar, acabou pra bandidagem, acabou, né? O que ele fala? Ele fala... muda de profissão, sai de Goiás, como é que ele fala lá? O que ele diz é o seguinte, ou sai de Goiás ou muda de profissão, né? O negócio seguinte, mais ou menos. Nós vamos pegar esses slogans aí. Então, esse monte aí, né? Esse argumento, ele é muito forte, Denis. É verdade. Se ele souber usar... Para quem gosta de segurança, é forte demais. Viu? E aí eu quero fazer uma lembrança ao nosso coordenador da região do entorno aqui, que é o prefeito Fábio, né? Também para a gente já começar a soltar esse tipo de coisa, porque Goiás inteiro está caiado, né? Eu acredito que ele não vai ter dificuldade em Goiás ele vai ter... Eu acho que ele vai ter 80% ou 90% dos votos. O problema é o restante do país, né? Então, eu penso assim, foi uma iniciativa boa, está sendo contestada. E por que está sendo contestada? É porque fez efeito, Denis. Se fosse um trem... Ninguém estava nem falando, né? E fosse indiferente, o pessoal nem aí tava... você dizia, não, aqui não valeu nada. Eu já acho, Fred, que já estão preocupados. Sim, com certeza. Tem muito político preocupado. Tem porque ninguém está fazendo muito político isso. Fala, mas peraí, o cara consertou. Aí, quando ele faz isso, Fred, ele chama a atenção para as pessoas virem pesquisar o que ele fez no município dele. E aí se torna notícia nacional. Por exemplo, os jornais de fora vão vir aqui e falar, mas o que esse cara fez? Aí chega lá, os índices estão lá embaixo. Aí chega lá, as facções estão se lascando aqui. O papo na rua os bandidos, um fala pro outro, não vai para lá não, que lá o bicho pega. E aí, vai ter que fazer notícia. Os jornais sérios vão fazer essa notícia. E aí pode, de vez de atrapalhar, pode alavancar a candidatura dele. Com certeza, Denis. Eu acho que a intenção dele foi essa, viu, Fred? Agora eu acho que o Caiado ele tem que se posicionar, porque... Outra coisa que ele foi bem também, viu, Fred? Para a gente fazer justiça. Na educação. Sim. O cara gosta de educação. É médico, né? Médico. O cara gosta de educação. Na saúde também. O primeiro dele é segurança, mas o segundo é educação. Eu acho que a saúde também, ele deu a saúde também deu um upgrade também. Eu acho que o cara... Ninguém consegue ter quase 80%, 90% de unanimidade, Fred, sem fazer nada. O cara trabalhou, foi muito. Não adianta. Eu penso que... E as pessoas têm que reconhecer. Ele deve reeleger sem dificuldades aí o sucessor, né? Que a gente sabe que é o Daniel Vilela. Porque, inclusive, a oposição hoje está morta, né? E aí... Ele conseguiu neutralizar a oposição. Neutralizou. Denis, para finalizar, quero dizer para você que estou montando uma matéria, né, um documentário sobre a Guarda Municipal. Certo.
voltando à área da segurança, que eu acho que ela, inclusive... Que é primordial para o nosso município. Que, aliás, graças a Deus, nós baixamos os índices também, né? Mas tem um problema, Denis. Eu tive conversando com alguns integrantes da Guarda, não vou falar nome aqui, porque pode haver restrição, né? Porque eles têm um comando e esse comando tem que autorizar. Mas, assim, informalmente, né? Você não precisa falar a fonte, não, Fred. Fala só a notícia. Tá, a notícia. Então, hoje, quem comanda a Guarda é uma secretária, né? Secretária de administração, que é a Pretinha, né? A Maria Auxiliadora. Eu não sabia, mas ela era guardinha e fez o curso também. Fez, né? Fez, Então, é muito legítima, né? Eu tive na base né? da Guarda. Achei muito bonito, inclusive, o local de monitoramento das câmeras, né? Sim. E qual é a pergunta que não quer calar, Denis? Certo. Se a Guarda foi extinta, porque ela foi extinta. Se a Guarda foi extinta, qual o impacto nos índices de violência na cidade? Mas nós vamos saber agora. Pois é. Na próxima reunião do GGIM, Fred, nós vamos estar lá no Segundo Consegue presentes para até questionar isso. É porque, se não houve impacto nenhum, ela não tem razão de existir. Eu acredito que houve. Inclusive... mas eu também não tenho dúvida nenhuma. Eu conversei com alguns policiais militares também, e eles disseram, não, eles ajudavam demais, inclusive nós estamos pedindo a Deus para eles voltarem, para a Guarda voltar. Com apoio. E aí, a Guarda Municipal conseguiu, Denis, nesses 8 anos aí, que ficou, que é um legado do ex-prefeito Pablo Mossoró, né? Certo. Ela conseguiu angariar o respeito e o reconhecimento da cidade. Verdade. Ela mantém, Denis, a Guarda Municipal, ela mantém uma simpatia. Da população. A comunidade é simpática à Guarda. Sem dúvida. Entendeu? Então, aí o que aconteceu? Até as crianças gostam, né? Eu vou antecipar aqui alguma coisa, mas isso vai sair na reportagem. No sentido seguinte, em conversa com o prefeito Marcos Vinícius, ele disse para mim o seguinte, olha, alguns policiais, alguns guardas municipais, né? Você é um privilegiado, viu? Eles... Como repórter. Conseguiu uma entrevista com o Márcio Vinícius. Com o prefeito, né? Pois é. Ele falou o seguinte, alguns estão sendo acompanhados psicologicamente, alguns não aceitam tirar a farda. Ele mesmo não trabalhando na Guarda, ele trabalhando fora dela, em alguma usar a farda. Ele vai de farda. Entendeu? Então, isso causou um problema psicológico em alguns, até natural, porque eles algemaram pessoas no exercício Prenderam da função, pessoas. né? Prenderam pessoas. Trocaram um tiro. Eles recuperaram o carro roubado. Eles evitaram suicídio. Denis. Aprenderam pessoa drogas. Que quer pular da coisa. Então, quer dizer, eles fizeram um trabalho... Magnífico, né? E hoje, imagine eles hoje virar apenas um guardinha, tá de camiseta lá... No meio da rua aí. No meio da rua, o cara dizia, mas aquele não era aquele cara que Vamos pegar ele lá. Andava com taser aqui, elétrico, o cara todo cheio de colete. Peitoral, aquele colete à prova de bala e cotoveleira. E agora esse aí, jogado aí? Agora esse coitado aí, vamos dar uma... vamos psicologicamente descontar, abala mesmo, né? Então é o seguinte, nós vamos fazer um documentário sobre a Guarda Municipal desde a sua fundação. E aí nós vamos apresentar para a sociedade. E qual é a boa notícia, Denis? Nessa conversa com o prefeito, ele falou o seguinte, Marcos Vinícius, né? Ele disse assim, eles não serão chamados de guardinha nunca mais. Mesmo porque o nome agora está autorizado para a Polícia Municipal. Mas não vai usar esse termo, Denis. Porque vai haver o concurso. Sim, né, mas se houver o concurso da forma que tem que ver, e já pode usar o nome de Polícia Municipal. Sim, mas assim, o nome que eles vão usar, inclusive já está sendo... já foi criado a arte que vai estar nas viaturas. Vai ser... Nossa, rapaz. Como depois é que você passa dos 700. Não, é melhor você botar na reportagem. Não, mas assim, Guarda Municipal de Próprios, Guarda Municipal de Patrimônio. Eu achei que era uma divisão, Departamento Municipal. Isso não vai ficar complicado demais, não, Fred? DMP,
Departamento Municipal. Vai ser uma divisão especial. Os que não passarem no concurso para virar guarda mesmo, né? Eles serão aproveitados numa divisão especial de patrimônio. Onde eles vão ter as viaturas, onde eles vão ter o fardamento, eles não vão perder o que eles conquistaram dentro, porque eles fizeram cursos pesados. Inclusive, eles foram treinados pela Polícia Militar do Estado de Goiás. Já falei aqui isso antes. E 2 morreram no exercício, o neném, não lembro do outro. Então, é isso aí, meu amigo. Aí a gente deixa para quando, na reportagem, a gente exibir aqui, talvez até num programa. Beleza? Vou me despedir aqui, meu amigo, que a gente tem... 9h31, Fred. Tá na hora. Tá na hora. Olha, gente, não somos melhores, não somos piores do que ninguém. Somos apenas diferentes. E, sobretudo, procuramos falar a verdade, tá bom? Esse é o programa Tribuna Livre, que volta na sexta-feira, se Deus quiser e assim permitir, com notícias para você. Você vai ficar com o JP, é o DJ JP, com o karaokê mais famoso do Brasil, daqui a pouquinho aqui com você. Tchau, tchau, super beijo para você que tá nos acompanhando aí. Obrigado pela carona e obrigado pelo carinho da audiência, né, Fred? Com certeza. Excelente quarta-feira e estamos juntos até sexta. Fique com Deus. Tchau, tchau. Eita, glória.